Boa noite a todos. Hoje, 1º de novembro de 2016, estamos reunidos para estudarmos a obra Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo, capítulo 11, Amigos Novos. Então, nós, a semana passada, finalizamos um capítulo, acompanhamos todo o processo do fogo purificador, verificamos como a casa transitória atua atendendo aqueles espíritos e qual o objetivo do fogo, que nós sabemos que não é o fogo que nós conhecemos. Ele dá o nome àquilo de um fogo, né? Um fogo purificador, que tem um propósito de destruir as formas mentais criadas por cada uma daquelas criaturas. Então agora eles vão começar, eles estão se direcionando agora à Terra, vão ver o planeta Terra e vão acompanhar alguns casos no processo do desenlace, da desencarnação, do sair do corpo. Tem informações aqui belíssimas, nas entrelinhas, vamos prestar bastante atenção. Ele irá apresentar vários personagens. Então, eu solicito que você utilize essa parte branquinha do seu livro, papel e canetinha, lápis. Cada personagem que ele for falar, anota. Para depois você voltar aqui e ver quem são os personagens. Porque vão ser 4 ou no papel, onde você quiser. Serão vários. E nós vamos ter que saber quem são, para a gente poder acompanhar o processo da desencarnação de cada um deles. Uma galera que desencarna todos os dias. Bora lá então? Amigos novos. Conduzindo equipamento indispensável ao trabalho, despedimos-nos da instituição socorrista, colocando-nos a caminho da crosta. Jerônimo, quem era Jerônimo? Era o assistente. O Jerônimo era assistente lá da instituição do Santuário da Bênção, lá do iniciozinho do livro. Então, Jerônimo está acompanhando eles em todo esse processo. Já passaram pela casa transitória, a instituição transitória, foi o primeiro trabalho. Agora, Jerônimo está acompanhando esse grupo que vai se direcionar a esse segundo trabalho, que é o trabalho dos desenlaces, tá? Como ocorrem as desencarnações. Jerônimo, o assistente, dava-se pressa em auscultar, em ouvir os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Programou a tarefa com simplicidade e bom senso. Distrairíamos com quaisquer investigações, além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória, para maior eficiência no dever a cumprir. Naturalmente, explicou o delicado, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos, prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro. E a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho.
nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá, para que se habituem lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Então, o que eles vão fazer aí? Eles vão estar sempre ligados com a casa transitória. Esses espíritos que já estão se programando para, essas almas que já estão se programando para desencarnar, já está havendo esse processo. No momento do sono, Jerônimo, né, como está aqui explicando, ele vai levar essas pessoas para a instituição, para começarem a ir se adaptando para onde eles vão. Então, nos instantes do sono, intrigado ao verificar tanta cautela, a Sigrid perguntou antes, mas André também quis perguntar. Qual era a pergunta de André? Meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Vocês entenderam a pergunta? Presta atenção, muita atenção nessa resposta. Inclusive entender a pergunta. Meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras, que é o que eles vão fazer. Segunda pergunta. Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleo de amparo direto? Vamos ver a resposta? O amigo sorriu com indulgência, na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente, e esclareceu. Em absoluto, reencarnações... Só um pouquinho, para nós começarmos a pensar. O fato da criatura estar desencarnando, isso não quer dizer que o que nós vamos ler aqui acontece com todo mundo. Do jeito que tem encarnações programadas como a de Segismundo, tem aquelas que vai no montão. Fenômeno biológico natural. Não precisa muita programação ainda não, porque a cabecinha da criatura ainda nem sabe o que é espírito. Vive como um animal. Come, bebe, dorme, procria e trabalha para o seu sustento. Só isso. Não tem nenhuma sensibilidade espiritual. Nós entendemos isso? Porque é muito comum nós espíritas lermos e generalizar. Nem toda a desencarnação acontece como nós vamos ver aqui. Então, absolutamente. Reencarnações e desencarnações, de modo geral... De modo geral. Ou seja, o que é geral? É o montante. É a massa. A massa está desperta para a espiritualidade? Quando eu digo para a espiritualidade mesmo, é para se espiritualizar. A massa ainda vive comendo, bebendo, dormindo, procriando e trabalhando para se manter, porque os animais também fazem isso. E não passa disso. E se invadir a sua área, ainda mata. Se tirar a carne da boca do animal, ele morde. Entendemos? Obedecem simplesmente à lei. A princípios... Só um pouquinho de novo, para a gente entender. Obedecem à lei. Que lei é essa? É a lei natural, que é a lei de Deus. Se eu soltar esse livro, vai para onde? Isso é uma lei, a lei da gravidade, criada por Deus. É uma lei o quê? Natural. Não tem como interferir nisso, vai cair. Então, se tu estás ovulando, realizasse o sexo, vai engravidar, é da lei. Isso não estava programado, não. Quem que vai reencarnar? O espírito que está próximo ali, vinculado, que convive ali com o teu mundinho. Então, a criatura que saiu hoje, que foi pro Forrobodó, que encontrou uma criatura, se enfiou dentro de um bordel, realizou o ato sexual, vai engravidar, estava programado por Deus? É uma lei natural. Eu digo que está programado porque é da lei. Mas não dessa forma que nós estamos pensando, que foi programado, que o espírito fulano de tal ia reencarnar, o corpo dele ia ser assim, assim. Entendeste o que eu quis falar agora? Então, aí estava a morte do mesmo jeito. Olha o que ele diz aqui. Obedece simplesmente à lei.
o espírito se desliga do corpo, porque não tem mais como ele atuar, porque acabou a vitalidade do corpo. Um fenômeno natural. Não pense que você vai ter lá o Dr. Bezerra de Menezes, desliga aqui, desliga ali. Não, ninguém sabe. Aí vai depender das companhias, do que nós estamos. Se nós começarmos, apesar de estar na carne, realmente entendermos a nossa essência, isso realmente fica muito mais notório, muito mais simples até. Mas se nós vivemos tal qual um animal, sem a mínima consciência do pensar... Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Para a gente entender, há princípios biogenéticos. É a teoria em que se admite a formação de qualquer ser vivo somente a partir de outro ser vivo pré-existente. Se encontra uma mulher que está ovulando, um homem com seus espermatozoides, vai existir. Isso é o quê? Vai formar. Então, ele diz assim, ó. Existem princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo, à oportunidade do renascimento, o quê? Físico. E princípios transformadores que presidem, que dirigem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia, o quê? Vai acabando a vitalidade, as células vão morrendo. Natural. Em todos os setores de manifestação, em todos os setores. Em todos os setores de seres vivos. A vitalidade acaba, acabou a vida orgânica, como um fenômeno natural. Então, ficou muito claro aqui nesse parágrafo que o que nós vamos acompanhar não é uma regra e ainda não é comum. Do jeito que a massa reencarna, a massa desencarna. Muitos sem ter absolutamente nenhuma consciência de mundo espiritual. Não tem consciência nenhuma. Vive tal qual um animal. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Outra informação. Nos múltiplos círculos evolutivos... Múltiplos é o quê, gente? Nos vários círculos evolutivos, há trabalhadores, existem trabalhadores para a generalidade. Porque não tem que pensar muito, não. Ainda está, sabe? Só o instinto conduzindo mesmo. É aqui quando ele fala nos trabalhadores, que existem trabalhadores para a generalidade, né? Aí é aquele exemplo que você deu, daquela gestação fortuita. Sim. Tá entendendo? Generalidade. Mas que, de qualquer forma, ela é aproveitada para aqueles que têm necessidade de reencarnar naquelas pessoas. Sim, sim. Então, aqui não são equipes especiais, mas existem trabalhadores. Existem trabalhadores, mas não com peculiaridades. É igual quando você faz uma quantidade de bolo na massa. Olha, é bolo, vai, é bolo. Bolo simples. Não é um bolo enfeitado, arrumado, que tem que ter uma particularidade, uma peculiaridade aquilo dali. Então, essas encarnações que ele está falando é o da massa. Quando nós olhamos alguém, às vezes cego, às vezes com uma perna mais curta que a outra, alguma que nasce daquela forma, quase sempre foi uma reencarnação programada. Nós já estudamos isso lá em Missionário da Luz, vocês lembram? Essa foi a reencarnação. Esse corpinho assim, tudo arrumadinho, isso foi a massa. Vai. A gente ainda não consegue fazer o bem com o corpo saudável, imagina com o corpo tortinho. A gente já vai se escorar nisso, não, eu sou doente, não posso trabalhar, não. Não é verdade? Então, lá no missionário, nós estudamos essas reencarnações, que você vê algum corpo, às vezes, deformado. Muitos, isso não é regra, mas muitos foram reencarnações programadas.
Então, ou seja, espírito ainda ignorante, ele pede um corpo belíssimo e de preferência com muito dinheiro. Esse ainda é o espírito ignorante. O espírito inteligente diz, não, mano, dá uma enfeiada no corpo, porque eu sei que reencarnar ali é complicado, de preferência pobre, que é para não ter muita confusão. A gente está brincando, mas é para nós entendermos, começarmos a entender que quando nós falamos de reencarnação, nós acabamos generalizando. Não, isso foi programado. Não foi. Não foi. Agora, tem leis que regem o universo. E não tem como burlar a lei. E como disse a nossa irmã Cecília, o Papai do Céu aproveita os filhos tantã para ajudar os outros tantã. Entendeu? Porque se não tiver os tantã, como é que vai atender os tantã? Vocês estão entendendo por que isso aqui é um planeta de provas e expiações? Vocês estão entendendo por que nós nascemos aqui? Se nós já fôssemos espíritos que tivéssemos já aprendido as lições necessárias, nós estaríamos em Júpiter. Lá eles conseguem viver 500 anos aproximadamente, porque já é um prazer conviver. Nós ainda aqui na Terra, é um desafio conviver. Não é um prazer, é um desafio. Entendemos aqui, olha, nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Papai do Céu conduzindo tudo. Volta lá em cima, que era o que eu estava falando. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas e ao ensejo do renascimento, o quê? Físico. E princípios transformadores que dirigem os fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia em todos os setores da manifestação. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Então, nós vamos fazer um ciclo aí em obedece simplesmente à lei, que é de modo geral, e mais lá embaixo ele colocou há missões de ordem particular para atender-lhe às necessidades. Então, o que nós vamos estudar aqui são essas missões que eles vão realizar de ordem o quê? Particular. Não caiamos na besteira de achar que todas as desencarnações acontecem dessa forma. Estamos juntos? Sentindo-me a estranheza, Jerônimo prosseguiu. Não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. Essa prerrogativa seriam regalias. Não é regalia. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. Qual foi a dica que ele deu? E esse merecimento é resultado do quê? Do trabalho que a criatura realizou. A criatura passou a encarnação inteira boiando, só se autosservindo e fazendo nada mais, nada menos do que a simples obrigação. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. A quem? Servidor fiel. Isso aí a gente lembra de Jesus, né? Servo fiel. De modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores, como o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se, simultaneamente, que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem, em face do universo infinito. Então vamos lá. Esse material do Jerônimo é muito bom.
Ele diz, então, que no plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor, de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica, dos elementos destruidores, que é quem? O desânimo e a carência de recursos que te estimulem. Porque no nosso dia a dia, o que acontece normalmente não é para te estimular o bem. Normalmente te acontece coisa para estimular o que existe de pior dentro de ti ainda. Então é uma luta muito grande. Estarmos aqui e conseguirmos vencer a nós mesmos. Porque lembra sempre disso. O maior inimigo, o que tem maior poder em me destruir, quem é? Sou eu mesmo. Com o desânimo e a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade. Quem é o caminho? Jesus, as lições de Jesus. Servindo a verdade, né? Na verdade e no bem. Em face do universo infinito. Meus amigos, o planeta Terra é um planetinho vinculado ao nosso sistema solar. Existem planetas bem mais evoluídos. Bem mais evoluídos. Então, o fato de ainda permanecermos no planeta Terra, de duas umas, ou você é um espírito missionário, que normalmente é manchete mundial. Alguém saiu na manchete aqui, então somos nós. Mas a massificação são de espíritos ainda o quê? Adoecidos. O fato de estarmos aqui quer dizer isso. Olha. Trabalha urgente para a tua reforma moral, meu. Tu estás no cheque especial. Tu estás com a tabelinha só notas vermelhas. Tu está todo enrolado com a lei. Então, nós realmente somos criaturas que estamos no planeta, estamos no cheque vermelho e nos damos ao luxo de ficar gastando ainda. Por conta. O que é isso? Eu já estou aqui no cheque vermelho e eu gasto tempo. Há totalmente um descaso com o tempo e ainda me sinto no direito de tomar satisfação com o dono do tempo. Mas ele é um ótimo pedagogo, é perfeito. Então ele vai e começa fazendo assim: ei, rapaz, atenção, hein? Acorda pra vida, é o primeiro susto que a gente toma. Aí diz: peraí. Aí dá uma saculejada assim, tá? Dá uma saculejada, o cidadão vai lá na frente e volta. Mas o cidadão não. Ele diz: agora é na orelha. Pega a orelha assim, a pessoa fica com dor. Aí com a dor, ela toma jeito. Então, que a gente possa, quando ele fizer assim: ei, rapaz, senhor, alguma coisa mais? Onde o senhor quer que eu mude? Que queres que eu faça? Vai logo igual o Paulo. Que é para não ir para o último recurso. E meus amigos, não é difícil servir Jesus. É fácil servir o amor. A gente fica bem com a gente, com todo mundo. A vida fica mais leve, fica gostosa. Tu fica com a cara de abestada assim, ó, tu ri pra todo mundo. É tão legal, sabe? Mas você tem cara de lesa. Eu sou lesa mesmo. Mas eu estou em paz comigo. Quando a gente não segue esse caminho, a gente fica pesada, antipática, grossa, azeda, mal-humorada, ninguém te suporta, você não tem amigo, é chato conviver contigo. Aí a gente reclama depois. Aí Jesus diz: mas eu te disse, estou há 2000 anos te dizendo, tu não quer seguir? Aí o que você quer que eu faça? Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana.
Não haveria contradição no esclarecimento? Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas por todos os flancos, por todos os lados, por todos os pontos. A gente vê o nosso Chico, uma pessoa boníssima, foi muito perseguido, começando dentro do próprio lar. E ele só fez o bem. Temos o nosso Senhor Jesus, só fez o bem. E o bem como nunca tínhamos visto. Nós matamos Jesus. Ele disse, puxa, notava que criaturas de mais alto valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante, sem relacionar apenas os de minha intimidade. Recordava a própria história do cristianismo. Não era porventura cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras, comida de feras. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele, Jesus, mesmo, alcançaram o Calvário em passadas dolorosas. A gente está estudando no Memórias de um Suicida. Camilo está fazendo regressão, e ele foi numa encarnação na época que ele viveu com Jesus. E ele não era judeu, mas estava lá naquele dia, e ele acompanhou a crucificação, todo aquele caminhar de Jesus. Ele era um que gritava e xingava, xingou inclusive a mãe de Jesus. E aí ele retratando, e eu fiquei imaginando o que o nosso Senhor Jesus ouviu. Além das chicotadas, o Emmanuel coloca escárnio. E aí o nosso Camilo vem dizendo alguns palavrões e o quanto ele xingou até a mãe de Jesus. E Jesus ainda calado, sentia prazer. Por que prazer? Porque o bem do outro, a luz do outro, incomoda quem está nas trevas. Não estou falando de brilho, de purpurina, estou falando de luz moral. O assistente percebeu o jogo de raciocínios que se me desdobrava no íntimo e esclareceu. Suas objeções mentais não têm razão de ser. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. A criatura pressupõe, no amparo de Deus, o protecionismo do sátrapa terrestre. É um indivíduo muito poderoso e arbitrário. É um déspota, um tirano. Só para entender, a primeira coisa a gente entender que realmente a gente acha que... Olha só, ele mesmo explica. Suas objeções mentais não têm razão de ser. Aí ele vem. A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. Viciada em quê? A criatura pressupõe, no amparo de Deus, dos tiranos terrestres. Se você entra no hospício, você vai conviver com quem? Com pessoas saudáveis? E não tem como viver no hospício e não receber o resultado de estar no hospício. Então, essas almas devotadas, quando reencarnam com a consciência de para onde estão vindo. Sabem que vão sofrer. E não vão encontrar pessoas que vibrem na mesma sintonia que ela, que entendam o sentimento dela. Então, são pessoas, são almas que vêm e se sentem solitárias, emocionalmente falando. Mas como são muito solidárias, se planificam em Cristo, atendendo aos enfermos da terra. Meus irmãos, se nós tivéssemos só esse entendimento, que nós somos adoecidos, eu sou doente, o João é doente, o Augusto é doente, todos nós somos pessoas doentes. Se nós tivéssemos essa humildade de reconhecer que somos doentes, eu não iria me atrever a abrir a boca
para criticar ninguém. A ninguém, por mais que me incomode. Porque eu sei que eu sou doente também. Se me der vontade de criticar alguém, a primeira crítica que eu deveria fazer é a mim mesmo. De novo, Conceição. Lá vai você criticar? Quem tu pensas que tu é? Tu te acha superior a fulano para te estar criticando? Então só essa minha ação de querer criticar já mostra o quão perversa ainda sou. Porque eu não consigo olhar para o outro nessa atitude adoecida e ver uma pessoa adoecida. Eu me torno um tirano das palavras. Às vezes nós não matamos com a faca, com o revólver, com a bomba nuclear, seja lá o que for, mas nós matamos as pessoas com as palavras. Até olhar. E nós matamos essas pessoas, elas se tornam pessoas secas, vazias, sem amor. É como se nós furássemos a pessoa esvazia. Às vezes, uma professora, na infância, ela diz uma frase para uma criança que aquilo marca toda a encarnação daquela criança. Às vezes, uma mãe dentro de casa diz uma frase para um filho que marca aquilo para o resto da vida. A pessoa fica seca para o resto da vida. Ou um pai, um irmão. Se a pessoa não tiver uma estrutura moral para lidar com aquela crítica, você acabou com aquela pessoa, está morta. Verdade? Então ele diz, não tem razão, a concepção humana do socorro divino, ela é viciada, que Deus vai o quê? Nos proteger de tudo. Espera. Perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanente. Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender quando não seja em retribuição. Então é aquele servo ainda que está aqui para ser servido e ainda não se coloca na condição de servir. Então ele quer que Deus atenda todas as suas necessidades. A criatura não quer ter trabalho com nada, a criatura não quer ficar doente, a criatura não quer problema nenhum. Ela acha que isso é uma ação da amorosidade de Deus com seus filhos. E não é assim, tá, gente? Um dia nós vamos aprender a dizer assim: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feito a tua vontade. O subsídio celeste traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Chega, muitas vezes, ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, olha aí, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. Ele manda um professor sábio, inteligente, amoroso, para uma sala onde tem a pior tipo de aluno que você possa imaginar. Ele vai ter trabalho? Muito. Muito. Então essas almas ainda, ao reencarnar aqui na Terra, é como diz aqui o nosso irmão Jerônimo, vão passar por todos esses sofrimentos. Mas por quê? Por que eles vão passar por todo esse sofrimento? Por que eles serão maltratados por nós? Porque nós somos doidinhos. O que acontece? Quando tem alguém que vive o bem, o espertinho explora. O espertinho explora. Só que ele não está sendo espertinho, ele está sendo verdadeiramente ignorante. Agora é assim, esse professor que vai para essa sala de aula,
trabalhar com esse bando de gente revoltado, mal-humorado, maledicente, orgulhosos, presunçosos, o salário dele é bem maior. Porque o esforço que ele fez, ele foi para o sacrifício. Então, o André estava questionando, poxa, essas grandes almas que vêm aqui, não existe uma programação para que pudesse tudo dar certo? Porque foi isso que ele questionou. Afinal de contas, essas grandes almas, às vezes eu vi padres maravilhosos que foram extremamente maltratados, perseguidos. Então, que programação é essa? Aí o Jerônimo veio, eita, alto lá. Essa programação não existe, um protecionismo de Deus. E essas pessoas estão indo conviver com pessoas adoecidas, vão sofrer as consequências disso. Então, nós não somos espíritos missionários. Estamos convivendo com criaturas adoecidas. Então, nós devemos nos preparar todos os dias para isso. Agora, pelo menos fazer um esforço muito grande para não contribuirmos mais ainda com a perversidade do mundo. E essa perversidade, gente, ela é uma discussão que tu tem, é um olhar desagradável que você dá, é uma briga no trânsito que você não quer dar a vez, é uma louça que tu deixou na pia com preguiça de lavar, ainda mais quando você mora no coletivo, entendestes? Então é tudo isso, então façamos a nossa parte. Se o outro deixou, por mais que me doa, eu vou lavar. Só vai parar de deixar de ter louça na pia no dia que tu lavar, sem se incomodar. A misericórdia divina vai dar um jeito, as louças vão desaparecer. Enquanto isso te irrita, quer dizer o quê? Você não aprendeu a lição. Vai aparecer cada vez mais louça na pia. Eu estou falando louça na pia, mas vocês estão entendendo? Exatamente. Quando eu resolver que eu aprendi essa lição, a pia vai secar e vai aparecer o banheiro molhado. Você está entendendo? Porque eu preciso aprender todas as lições dentro dessa casa divina. Agora a pergunta é, há quantas décadas eu ainda estou com a louça da pia? Entendeste? Há quantas décadas eu ainda me irrito com essa situação? Aí diz, poxa, realmente... Porque às vezes o que acontece? Você de repente não gosta de conviver com pessoas autoritárias. Eu não suporto gente autoritária, não suporto gente autoritária. Aí a tua mãe é autoritária, teu pai é autoritário, tua filha é autoritária, tua esposa é autoritária, teu chefe é autoritário, e tu ainda não entendeu a mensagem. Para onde você vai, tem louça na pia. No dia que você conseguir a conviver e a entender a enfermidade do outro, pronto. Deixou de conviver com pessoas autoritárias. Você vai passar por novas lições. Entendemos isso? Vou só finalizar esse parágrafo. O que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. O que quase sempre parece... constitui uma bem-aventurança. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres, bem-aventurados mansos. Lembra das bem-aventuranças? O que quase sempre parece sofrimento ou uma tentação constitui uma bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Então você vê aquela criatura convivendo dentro de uma sala de aula com um monte de aluno perturbado. É um sofrimento? É. Mas é uma bem-aventurança para ela.
porque ela vai dar um bom progresso. Só vai secar essa pia no dia que a gente pegar essa louça, lavar. Gente, eu estou falando por experiência própria. Cantando. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Enquanto eu estiver fazendo as coisas, reclamando, o outro olha e diz, isso deve ser ruim. Ela vai reclamando. Como é que você vai contagiar o outro se você que está fazendo está reclamando? No dia que você começar a fazer aquilo, cantando realmente aquilo, porque o primeiro trabalho tem que ser em mim. Como é que eu posso ensinar uma coisa que eu ainda não sinto? Então, no dia que isso fizer bem a mim, é impressionante, você contagia o outro. Agora, não pensa que isso é uma semana, não. Porque a criatura está há séculos na preguiça. Tu vais talvez plantar a semente, mas não vai comer dessa manga. Entendemos isso? Vamos dar uma parada aí? Perguntas? Rosa, vem cá, vem cantar pra gente orar, Rosa. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, numa vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixa essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, numa vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Que possamos então sentir esse calor. Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma terça de estudo, mais advertências, mais convites, mais orientações do mundo espiritual em detalhes, mostrando a cada um de nós a nossa realidade, que é a realidade espiritual.
Não desista, Senhor, de cada um de nós. E ajuda-nos no nosso dia, fazer um esforço para estar na carne sem ser da carne, para olhar para o nosso irmão ainda em processo de evolução e poder transformá-lo em instrumento do nosso progresso. Saber, Senhor Jesus, que viver com pessoas equilibradas, notáveis, evoluídas, não iria ser um instrumento do nosso progresso. Precisamos do buril para que nossa pedra espiritual possa brilhar, para que nós, espíritos, possamos brilhar. Então precisamos ainda viver com pessoas difíceis, que exige de cada um de nós o exercício daqueles comportamentos que nos levam à perfeição. Tolerância, resignação, paciência, indulgência, exercitando tudo isso, Senhor, para despertar o sentimento único, que é o sentimento do amor. Então ajuda-nos a olhar para o nosso semelhante como um instrumento que Deus nos dá para o nosso progresso, para a nossa maturidade espiritual. Muito obrigado, divino amigo, e muito obrigado a vocês, amigos espirituais, que conduziram o nosso trabalho com tanta amorosidade.